Tomado como exemplo o experimento da dupla fenda, descrito anteriormente, o fato do elétron se comportar como onda, ora como partícula, não lhe permite se comportar como os dois ao mesmo tempo, não existe meio termo. Ou ele vai se comportar como partícula, ou se comportar como onda. Tá? Se a gente quiser sintetizar esse princípio de complementaridade, vou dizer que o caráter da partícula ele vai ter um caráter de partícula ou de onda de uma entidade física, tá? É complementar e não pode ser exibida ao mesmo tempo, tá? Ou seja, ou ela tem um comportamento de onda ou comportamento de partícula. Aí vai depender do tipo de experimento que é feito. Por exemplo, para a luz, eu posso considerá-la como onda ou como partícula. Assim para o elétron também, eu vou considerar ele como partícula, mas ele vai ter um caráter ondulatório. Beleza? E aí vem o princípio de incerteza de Heisenberg. Tá? Ao se falar de caráter ondulatório da matéria no mundo microscópico, é importante conhecer também as linhas gerais e o princípio da incerteza. Heisenberg diz o seguinte: medido o momento linear de uma partícula e obtendo a certeza de um valor, a sua posição é totalmente desconhecida. Tá? Do contrário, conhecendo com absoluta certeza a posição de uma partícula, desconhece-se o comportamento do seu momento linear. Esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Por quê? Porque os experimentos que tinham, pessoal, quando tentava-se aperfeiçoar o experimento para achar a velocidade do elétron, ou seja, com a massa dele, ele não conseguia achar onde esse elétron estava. Tá? Por quê? Porque interferia e ele não ficava mais com caráter ondulatório. E quando não se observava, ou seja, a velocidade, o momento linear dele, conseguia observar ele, mas aí ele perdia o caráter ondulatório, ficava com caráter de partícula, tá? Ou seja, sabia onde ele estava, sabia onde estava o elétron, mas não conseguia saber a velocidade dele, porque ele não se comportava mais como uma onda, e sim como uma partícula. E quando conseguia verificar a velocidade, não se sabia a direção, porque o simples fato de observar, botar um sensor, um detector para ver pelo qual fenda passava o elétron, já interferia na medida. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui. 2, 3. Um jogador. 2, 3. Um jogador de futebol chuta uma bola de 1,2 kg, a qual adquire uma velocidade de módulo 25 metros por segundo. Qual o valor do comprimento de onda associado ao movimento da bola? Esse valor é relevante? Explique. Primeiro, vamos lá pegar a equação de de Broglie, tá? De Broglie diz o seguinte, que o momento é igual a constante de Planck dividido pelo comprimento de onda. Beleza? Vamos tirar os dados aqui do exercício. Dados a gente tem que a massa da bola é igual a 1,2 kg. A gente tem que a velocidade dessa bola é igual a 25 metros por segundo. Da nossa equação, a gente vê que vai precisar do constante de Planck, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 Joule por segundo. Perfeito? Então, daqui da equação de Planck, dá para, se a gente está procurando o comprimento de onda, vamos logo isolar ele. Então, vamos dizer que o meu comprimento de onda é igual a constante de Planck dividido pelo momento, onde o momento linear vai ser dado pela massa vezes a velocidade, tá?
Então vai ficar a constante de Planck dividido pela massa vezes a velocidade. Como a gente já tem aqui constante de Planck é 6,63 vezes 10 a menos 34, e a gente tem a massa da partícula, que é 1,2 kg vezes a velocidade, que é 25. Então, quando a gente for fazer essa conta, pessoal, a gente vai chegar num valor de 2,21 vezes 10 elevado a menos 35. Né? 34, quando divide aqui vai dar 35, menos 35 metros. Esse valor, pessoal, é muito grande. Então, para explicar, eu vou colocar aqui para vocês, no nível macroscópico, no nível macroscópico, ou seja, microscópio, que a gente vê o nosso visual, esse comprimento de onda ele é muito pequeno, tá? Para nosso dia a dia. Eu não vou colocar muito pequeno, que é colocar em relevante, tá? Assim esse comportamento, assim o comportamento ondulatório, assim o comportamento ondulatório, colocar comportamento ondulatório da bola é irrelevante ou imperceptível, tá? É imperceptível. Isso vai justificar, né? Isso justifica o o nosso senso comum de não perceber. De não perceber esse movimento dual. Um movimento ondulatório da bola, tá? O nosso mundo visual.